A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmão, a palavra de hoje está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. O título diz: O mancebo rico. Glória a Deus. Quero ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mostre tudo isso já guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus olhou em redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus tornou a falar, disse-lhe: Filhos, não difícil é para que confiai as riquezas entrar no reino de Deus? E mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo: Quem poderá se salvar-se? Jesus, porém, olhou para eles e disse-lhe: Os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós todos deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: Verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, aleluia, pai, mãe, ou mulheres, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos com perseguições no século futuro e na vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Somente esses versos. Glória a Deus. Uma passagem também bem conhecida do Evangelho. Glória a Deus. Também tem em Mateus, se eu não me engano, é Mateus 19 também. Glória a Deus. Aleluia. O título diz: O mancebo rico, o jovem rico. Irmãos, quanto de nós, aleluia, vamos a Jesus como esse jovem rico, sem muitas vezes entendimento nenhum das coisas de Deus, das coisas do céu. Glória a Deus. Veja que esse rapaz chega a Jesus com o coração aberto, aleluia, e fala a respeito de salvação, aleluia, que maneira que ele tinha que fazer para herdar a coroa da vida eterna, para ser, aleluia, aleluia, glória a Deus, morador da vida eterna. Ele queria saber, falou para o Senhor, aleluia. Jesus lhe respondeu, aleluia, de uma maneira bem simples, singela, aleluia, citando alguns mandamentos, aleluia. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, aleluia, não fraudarás, aleluia, e honrar pai e mãe. Glória ao nome do Senhor. Mas o jovem olhou para Jesus e disse: Senhor, esses mandamentos, aleluia, eu já sigo desde criança. Glória ao nome do Senhor. Esses mandamentos, aleluia, aleluia, eu já desde criança eu sigo. Glória ao nome do Senhor. Mas muitos de nós achamos, aleluia, que porque cultuamos,
aleluia, porque estamos na igreja, já estamos salvos. Irmãos, mas aquele que pensa assim não está muito certo, não é bem assim não. Glória a Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu preciso estar com Deus, aleluia, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Pois assim, aleluia, eu vou criar, aleluia, uma intimidade com Ele, aleluia, e Ele vai ser o meu único e verdadeiro amigo. E dentro dessa amizade, aleluia, eu vou ouvir os seus conselhos, glória a Deus. Aí eu vou começar a andar, aleluia, aleluia, na renúncia do mundo, aleluia, sem mais sentir aquele vazio, aleluia, que eu sentia após, aleluia, de fazer qualquer coisa boa, de cultuar, aleluia, não mais ouvirei vozes estranhas, aleluia, que só me deixam para baixo. Eu não vou mais deixar de andar, aleluia, na promiscuidade, e vou começar, aleluia, a ver e participar das obras, aleluia. E quando menos eu esperar, aleluia, já vou me reconhecer mais calmo, glória a Deus. Eu já vou, aleluia, muitas vezes, amados irmãos, me ver, aleluia, amando mais. Eu vou começar a abraçar mais, perdoar mais, aleluia. E aquilo que eu achava impossível, aleluia, já vai começar a brotar em mim, aleluia. Irmãos, não há sentimento maior, mais gostoso do que sentir a presença de Deus, do que sentir a paz, aleluia, que esse sentimento nos traz, aleluia, de, aleluia, ser amado, aleluia, de amar, aleluia, de ser amado por Deus, de ser querido pelos irmãos, aleluia, pela irmandade, ser querido pela família, glória a Deus, de deixar, aleluia, de as pessoas te olharem daquele jeito, aleluia, e te olharem de um jeito diferente, aleluia, porque começam já a enxergar uma nova pessoa, uma nova vida, uma nova alma, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, pois, aleluia, a minha alma vai estar jubilando, pois ela vai se encontrar, aleluia, com o seu Criador, em espírito, aleluia. Aí, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, vamos mais, aleluia, não vamos mais temer a morte, não vamos mais temer as guerras, as lutas, pois tudo isso vai ser um processo natural das nossas vidas, aleluia, pois estaremos, glória ao nome do Senhor, amparados pela rocha, a rocha celestial, que é o nosso Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas voltando à palavra, aleluia, o jovem respondeu a Jesus, mas esses mandamentos, Senhor, eu já guardo desde criança, aleluia. Jesus voltou a olhar, aleluia, para ele e disse, mas falta algo, aleluia. Jesus naquela hora, aleluia, glória ao nome do Senhor, relatou para ele, criou naquela hora, aleluia, um parâmetro, colocou uma régua, como se dizendo assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, vai lá, vende tudo que você tem, aleluia, reparte aos pobres e vem e me segue, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui, irmãos, vemos claramente tudo aquilo que disse anteriormente, aleluia, pois o jovem tinha tudo. O jovem, muitas vezes o jovem ali, nessa passagem, o jovem, por certo, tinha posses, tinha terras, tinha bens, aleluia, tinha empregados, comia e bebia de tudo, viajava, glória a Deus, por certo, era uma pessoa boa, glória ao nome do Senhor. Mas veja que ele, aleluia, foi, aleluia, ao autor da salvação, ele fez um convite, aleluia,
vai, vende tudo que tens, aleluia, de material e me segue, aleluia. Mas ele não gostou. Ele colocou na balança, aleluia, e o seu coração se fechou. Glória a Deus. Quantos de nós, irmãos, aleluia, que encontramos com Cristo perante o caminho da nossa vida, aleluia, e o Senhor nos chama, aleluia, vai, aleluia, glória a Deus, renega, vende tudo que tem, pega a cruz e me segue, aleluia, e o coração se fecha na hora, aleluia, porque começa a colocar na balança, aleluia, tudo que vive, tudo que deseja, os desejos da carne, aleluia, glória a Deus, e perde, aleluia, aleluia, perde, deixa passar, aleluia, um convite do Rei da Glória, deixa passar um convite do Autor da salvação, daquele que nos amou primeiro, aleluia, glória a Deus. Quem de nós, aleluia, não gostaria que o Senhor passasse aqui agora dentro da sua casa, aleluia, dentro do seu coração e falava assim: filho, filha, renega tudo que você está passando, aleluia, põe tudo, as guerras, as lutas, aleluia, as coisas no seu coração, aleluia, as percas, aleluia, glória a Deus, tudo, e vem comigo, aleluia, Jesus, vem comigo, porque se você fizer isso, aleluia, você vai ter, aleluia, um galardão no céu. E me segue, vem comigo, glória a Deus, aleluia. Mas, aleluia, aleluia, glória a Deus, aquele, aleluia, que, aleluia, leva os nossos fardos, aleluia, mostrou, aleluia, para ele, aleluia, que a riqueza que ele tanto amava é uma riqueza material, é uma riqueza que não vai haver no céu, aleluia. E o Senhor tentou mostrar para ele uma riqueza espiritual, glória a Deus, porque, aleluia, mais uma vez, irmãos, glória ao nome do Senhor, nós somos carne, aleluia, nós somos matéria, só que nós temos dentro de nós, aleluia, uma alma que conecta nós com o Espírito Santo de Deus, e essa alma não é nossa. Essa alma um dia vai voltar para Deus e vai morar nas moradas celestiais com Ele. Por isso que nós temos a responsabilidade, em primeiro lugar em nossas vidas, de tentar salvar a nossa alma. Aleluia, Jesus. Porque um dia essa terra aqui vai passar. Aleluia. E nós estaremos num corpo glorificado para seguir numa nova vida. Glória a Deus. Então o Senhor chamou ele, mas ele não sentiu alegria. Glória a Deus. Ele recusou o convite. Aleluia. Porque, aleluia, ele não entendeu. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor é aquele que tem um jugo suave, aleluia, que leva os nossos fardos nas costas, aleluia, glória a Deus. Irmão, enquanto, aleluia, eu vivia no mundo, eu era uma pessoa adúltera, viciada em adrenalina, ouvindo vozes que me diziam todos os dias: faça isso, faz aquilo, vai passar vontade, você merece. Mas um dia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, eu tenho orgulho em dizer isso, glória a Deus, porque, aleluia, sem mérito nenhum meu, o Senhor me chamou, glória a Deus, o Senhor me escolheu, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, o Senhor me lavou, me remiu, glória ao nome do Senhor, me instruiu, me tornou, aleluia, se tornou o meu melhor amigo, se tornou o meu amor. Agora, glória ao nome do Senhor, eu sou a sua noiva e aguardo ansioso, aleluia, o momento que Ele vai, aleluia, passar aqui e me levar consigo, glória a Deus. Tendo todos os dias da minha vida, glória a Deus, eu, fraquinho do Senhor, tentado, irmãos,
tentado debaixo de muita luta, de muita guerra, aleluia, das minhas iniquidades, das minhas faltas, dos meus pecados, rogando, aleluia, diariamente a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, o jovem não gostou da proposta de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E como já foi dito, quanto de nós não gostamos da proposta do Senhor. Aleluia. Aleluia, porque não querem andar em retidão, não queremos andar, ouvir os conselhos, não queremos obedecer, não queremos honrar pai e mãe, porque tudo sabemos. Aleluia. Somos mais espertos que todos, que tudo. Glória a Deus. E cada dia mais estamos afundando num lamaçal de iniquidade e pecado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, perdemos até aqueles que mais nos amamos. Aleluia. Porque em vida, aleluia, não damos a mínima para os nossos pais, às vezes, as nossas mães, os nossos avós, os nossos irmãos, irmãs, glória a Deus, as nossas esposas, a nossos filhos. Mas aí quando perdemos, aleluia, sentimos falta, aleluia, e aí demos conta de o quanto aquela pessoa, aquilo era importante para nós, e nós não demos valor. Glória a Deus, aleluia, porque muitas vezes estamos ligados ao trabalho, aleluia, ao jogo, aleluia, aleluia, a qualquer tipo de situação que deixa nós escravos, que nos prende, aleluia, e nos consome até o fim, aleluia. Mas Jesus olhou para trás, aleluia, quando, aleluia, o jovem rico não sentiu, aleluia, a proposta dentro do seu coração e foi embora. Aleluia, o Senhor Jesus olhou para trás, aleluia, e disse aos seus discípulos, aleluia, glória a Deus, quão dificilmente entrar no reino dos céus os que têm riqueza na terra. Glória a Deus. É mais fácil que passe um camelo pelo fundo do buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Glória a Deus. Tamanho, aleluia, a sua idolatria, tamanho as suas coisas pelos seus bens materiais. Aleluia. Mas nós não estamos falando só de dinheiro aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem gente, aleluia, que tudo aquilo que você, aleluia, põe dentro do seu coração, que extrapola, que você não vê mais nada ao redor daquilo, aleluia, glória a Deus, te deixa preso, te torna escravo, glória a Deus, e isso vai machucando a sua mente, vai deixando o seu coração cada dia mais, aleluia, glória a Deus, mais fraco. É a mesma coisa quando tem um casal, aleluia, glória a Deus, que um e o outro já não estão mais se compreendendo. E todos os dias um desfere uma palavra, aleluia, que vai cada dia mais machucando o outro. Vai cada dia mais machucando o outro. E aquilo, aleluia, que era um pontinho, aleluia, um pontinho negro, glória a Deus, lá na frente vai se tornar um buraco gigante, ao ponto de sugar, aleluia, todo o seu relacionamento, todo o seu amor por água abaixo. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo, santo. Então os discípulos admiraram dessas palavras, glória a Deus, e disseram a Jesus: mas quem poderá se salvar? Glória a Deus. E Jesus disse: aos homens é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Pedro então falou: Jesus, mas nós largamos tudo, largamos mulher, casa, criança, sogra, e para te seguir. E o Senhor falou: aquele em verdade que, aleluia, deixa sua casa, filhos, mulheres, glória a Deus, passa a guerra por causa de mim, é apontado, é morto, glória ao nome do Senhor, é crucificado, aleluia, é feito de tudo com ele, glória a Deus, não herdará mais, 100 vezes mais no céu do que aqui na terra. Glória a Deus.
Tá dando para compreender essa palavra, meus irmãos? Porque a vida eterna nos guarda lá, só se nós for firmes e fiéis. Não tem troca, aleluia. Não tem riqueza na terra, não tem nada. A riqueza maior é Cristo, glória ao nome do Senhor. Porque, para terminar essa palavra, no último, ali no rodapé dos versículos, diz assim: porque os primeiros, aleluia, serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Glória a Deus. Você quer ser grande? Diminua, aleluia. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Seja humilde e manso de coração. Glória a Deus, assim como o nosso Pai Jesus Cristo nos ensinou. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.